Amém. É verdade. Bom dia, escolhidos de Deus. Desde antes do mundo existir, sim, com certeza. E não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo nos deu vida e vida em abundância. E é nesta vida em abundância que nós seguimos nesta manhã para mais um momento em graça. E nós estamos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, escreveu à igreja, a eleita, escolhida, predestinada, desde antes da fundação do mundo, onde os nomes, né, dos membros que compõem esta igreja estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Isso mesmo, o meu nome e o teu nome, você que é filho de Deus. Em Filipenses, quero falar sobre a unidade cristã. Aqui nós vamos observar aqui se realmente nós estamos vivendo esta unidade cristã ou não. E as igrejas ditas evangélicas, elas vivem esta unidade? Nós vamos saber por aqui, né? Por esta palavra. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé cristã. Isto mesmo, pela fé cristã. Amados e santos do Senhor, em outras traduções tem evangélica, né? Aqui eu estou me referindo à fé cristã, porque é única, dos cristãos, daqueles que creem, dos escolhidos, eleitos e predestinados. Para a igreja. O problema é que muitas pessoas pensam que igrejas são templos formados por mãos de homens, que se não tiver ali, em todos aqueles segmentos religiosos, em todas as regras, em todos os rudimentos, não está na igreja. Se engana, porque igreja somos nós. Templo e morada do Espírito Santo somos nós. Obviamente que nós nos reunimos em salões, mas igreja são os escolhidos de Deus. Aqui diz, ele nos chama a viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. Em primeiro lugar, se você não conhece o Evangelho, você não pode viver de modo digno conforme o Evangelho. Em primeiro lugar, você tem que conhecer o Evangelho da graça de Deus, para viver de modo digno conforme o Evangelho que o apóstolo Paulo nos trouxe. Ele diz, tanto faz eu estar presente ou não. O apóstolo, tanto faz o apóstolo estar presente ou não. Os que creem devem viver segundo o Evangelho. Em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé cristã, pela mesma fé. E que em nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Não se importa com o adversário, né? Para eles é prova evidente de perdição. Para os salvos, para nós, é prova de salvação, sim. E isso da parte de Deus. Aí ele diz, porque vos foi concedida a graça de nunca sofrer, de não ter tribulações, de viver só em riquezas, em prosperidade. A palavra não está dizendo isso, não. A palavra está dizendo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes. O que é padecer, hein? Padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Não é somente de crer.
A gente sofre por Jesus Cristo também, principalmente os que procuram transmitir a verdade, que procuram viver a verdade, né? Só em transmitir já sofre. Imagina um testemunho vivendo a verdade, vivendo de modo digno, conforme a vocação que fomos chamados, né? Ele disse isso lá em Efésios. Ele diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O apóstolo Paulo deu aquele exemplo maravilhoso de combate, de luta, de defesa pelo Evangelho. Assim sejamos nós, o que pregamos o Evangelho da graça de Deus. Sejamos fortes diante das tribulações, que possamos padecer, sim, pelo Evangelho. Sofrer, padecer, significa sofrer injúrias, calúnias. É isso, né? Às vezes não tem prosperidade não, viu? Não, nem sempre tem. Nem sempre tem. Mas isto é graça também pelo Evangelho, porque ele disse que ele nos foi concedida a graça, o amor dele, a graça de suportar todas essas adversidades que ocorrem aí. Quando você conhece o Evangelho e se submete a ele, aí é que você vai ver verdadeiramente o que é perseguição, o que é rejeição, o que é calúnia. Mas é bom que você conhece, né? Porque ele se separa. Ele separa. O Evangelho da graça de Deus separa o trigo do joio. Pode crer. Pode crer. Quando você estiver conhecendo, você que já conhece sabe disso. Quando você estiver conhecendo, você vai ver esta separação instantaneamente. Porque assim como a água não se mistura com o óleo, assim também o bode não pode virar ovelha, nem a ovelha virar bode. O joio, mesmo parecido com o trigo, não dá fruto, mas o trigo dá fruto. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Graça e paz.